Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal. E aí você vai falar assim pra mim, Thaís, lá vem você com essas coisas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Calma, calma. Vocês não sabem que eu tô aqui pra isso, pra simplificar aquilo que aparentemente é difícil? Pois é. Então relaxa aí, aproveita a viagem, assista o vídeo, presta atenção que ó, vai ficar tudo molezinha. Bom, gente, colocação pronominal nada mais é do que a colocação do pronome nas orações. Ele antes, depois ou no meio do verbo. No meio? Tem como colocar um pronome no meio do verbo? Sim. E existem algumas regras. Você não pode simplesmente colocar onde você bem entende. Aqui eu acho que encaixa melhor colocar antes. Não. Aqui eu quero colocar no final, que eu acho que fica mais bonitinho. Não é de acordo com a sua vontade, não é de acordo com o seu achismo. Existem regras gramaticais pré-estabelecidas que precisamos segui-las corretamente, tá? E para cada posição do verbo existe um nome, tá? Quando o pronome se posiciona antes do verbo, nós temos uma próclise, tá? E quando o pronome se posiciona no meio do verbo, nós temos uma mesóclise. E quando o pronome se posiciona no final, após o verbo, nós temos uma ênclise. Então, temos 3 fenômenos do pronome, tá? Próclise, mesóclise e ênclise. Próclise antes, mesóclise no meio, ênclise após o verbo. E aí, atente agora para cada regrinha dos verbos, tá? E quando temos que usar cada um deles. Próclise é antes do verbo. Exemplo, isso não se faz. Mesóclise, meio do verbo. Chamar-me-iam de louco. Ênclise, depois do verbo. Quero-lhe muito bem. Percebam que os pronomes estão destacados em amarelo. Algumas curiosidades também são muito legais e essa matéria é muito importante pelo seguinte. Quando você fala te amo, por exemplo, está incorreto na norma culta, gramaticalmente falando. Sabe por quê? Porque é errado, é inadequado você começar uma oração com um pronome oblíquo. Então, o ti, o te, ele é um pronome oblíquo, então você não deve começar uma oração com ele. Diferente quando você fala eu te amo, está correto, porque você está começando com o pronome pessoal do caso reto. No caso, eu te amo. Agora, te amo não, o correto seria amo-te. Amo, hífen, te. Seria uma ênclise aí no final, né? Você colocando o pronome após o verbo, já que é proibido iniciar uma oração com o pronome oblíquo. Viu? Aqui tem um excelente resumo visual para você não esquecer, olha. Próclise, o me está antes. Mesóclise, no meio. E ênclise, no final. Começando pela próclise, temos os casos em que ela é obrigatória. Olhem só. Certas palavras são chamadas fatores de próclise e influenciam os pronomes, atraindo-os. São fatores de próclise. Palavras negativas. Exemplo, não me contaram a verdade. Então, palavras negativas como não, jamais, atraem o pronome para frente do verbo. Advérbios e locuções adverbiais. Talvez me contem a verdade. Pronomes relativos. Esta foi a verdade que me contaram. E pronomes indefinidos, alguns as socorreram. Mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo, lembram? É erro colocar o pronome depois do verbo no futuro do indicativo.
Então, olha aí os exemplos. Direi-te a verdade está errado, está no futuro. Então, o certo é dir-te-ei a verdade, dir-te-ei a verdade. Diria-te também está incorreto, o certo é dir-te-ia a verdade. A mesóclise só ocorre com os verbos empregados no futuro do presente ou no futuro do pretérito. A mesóclise, alunos, ela existe pelo seguinte: ela era muito mais usada antigamente, né, naqueles livros mais elaborados, com português mais rebuscado, e até hoje ela é usada só para isso mesmo. É muito incomum você ver a mesóclise em contextos diferentes desse. Ninguém fica falando assim, dar-te-ei um presente de aniversário, né? Então, a mesóclise ela é muito incomum, mas é importante vocês estudarem sobre isso, saber onde ela aparece, reconhecer, né? Não achar estranho quando vir em algum lugar. É importante para poder observar e reconhecer essas características. Provas de Enem, de concurso, pode ser que apareça e aí você já vai saber o que é isso. Não vai soar tão estranho, tá? Embora você não use na língua falada com frequência, tá bom? Ênclise é quando o pronome está depois do verbo. É a colocação normal do pronome na língua culta. A ênclise é usada principalmente nos seguintes casos. 1. Quando o verbo inicia a oração, exemplo, entregou-me os documentos hoje. E 2. Com o verbo no imperativo afirmativo. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Nessa pichação, podemos observar que o Nino usou a norma culta para Nicole, né? Amo-te, Nicole. Ele usou a ênclise, faltou só a vírgula ali pro vocativo, né? Mas o resto tá perfeito. Ele não começou a oração com pronome oblíquo. Voltando aqui mais uma vez para as situações que atraem a próclise, o pronome antes do verbo, tá? Vocês têm aí os exemplos das conjunções subordinativas, dos advérbios, das palavras negativas e dos pronomes. Sugiro que anotem em seu caderno. Resumidamente falando, nós temos os casos de próclise, que algumas palavras atraem o pronome para frente do verbo, né, conforme as regras que eu apresentei para vocês anteriormente. Então é bom prestar atenção nesses casos, tá? Os casos em que a ênclise é melhor utilizada e a mesóclise, que deve ser usada em tempos verbais específicos, tá bom? Então você deve prestar atenção nessas características para descomplicar a sua vida em relação à colocação desses pronomes e como falar corretamente. Lembrando que existem contextos diferentes na nossa língua, o contexto formal e informal. A gramática é muito flexível, uma vez que a língua é fluida, então você precisa perceber que não estou obrigando ninguém aqui a usar esses termos, nem eu uso, porque em termos informais você pode perfeitamente falar te amo, você pode perfeitamente dizer te agradeço, porém, quando você vai escrever uma redação, você vai escrever um texto, né? Enfim, fazer uma prova, ou ser questionado sobre isso, você precisa entender que naquele contexto ali você precisa usar a norma culta e que aquilo ali é inadequado naquela situação. É isso que é o mais importante, você saber diferenciar os diferentes contextos e quando é permitido ou não empregar determinadas formas de linguagem, tá bom? Proibições gerais da colocação pronominal. Iniciar oração com pronome oblíquo átono. Me dá um livro? É dá-me um livro. Inserir pronome átono após o futuro ou particípio. Exemplo, darei-te um livro. Não pode, é dar-te-ei um livro. Ocorre a mesóclise nesse caso. Tinha emprestado-lhe um livro. Verbo no particípio atrai a próclise. Tinha lhe emprestado um livro.
Olhem esse exemplo. Desenhar-te-ei nos meus mais profundos desejos. Vamos massacrá-los! Vamos! Vamos arrasar eles! Vamos! Mas antes, vamos acertar o pronome! Como vocês podem perceber, vamos arrasar eles está incorreto, né? O certo é vamos arrasá-los. Olhem esse excelente resumo que pode ficar como fonte de consulta e estudo de tudo o que vimos hoje. Então, galerinha, alunos e visitantes, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham sacado todas as dicas, anotem em algum lugar para não esquecer, façam um mapa mental organizando ali as principais regras, isso sempre me ajuda muito quando eu estou estudando. Espero que vocês tenham entendido, qualquer coisa é só falar comigo, tá? Espero ter ajudado, meu objetivo aqui é esse. Fiquem bem, se cuidem, beijos!